Eu estou muito grato de estar aqui com vocês hoje, porque quando nós começamos a ter a ideia deste seminário, conversamos eu, Gil, Jeter, e começamos a pensar no que fazer. Não esperávamos que fosse ter esse sucesso assim, né? Mas isso é fruto, como bem disse a Delmar, do empenho de uma equipe, que nem nós vamos repetir, ela já falou tudo. Primeiro isso. Segundo lugar, por que nós estamos fazendo a nossa palestra agora? Nos disse um companheiro nosso, da nossa idade, ele disse que velho vai sempre sendo jogado para o final mesmo, viu? É sempre assim. O velho é empurrado para o final. Ainda bem que no mundo tem alguém de bom coração, né? O nosso propósito é falar sobre a grande vacina, num simpósio que se trata de saúde, amor e transformação pessoal. Quando se fala em saúde, os nossos colegas que nos precederam já definiram muito bem. E nós começamos a pensar, não na definição de saúde do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, mas o que seria a saúde do ponto de vista espiritual. A saúde do ponto de vista espiritual é aquela que nós temos espiritualmente. Nós somos sãos. A nível espiritual, nós não temos nenhuma doença. Tanto é que quando você está dormindo, não importa as dores mais atrozes que você tenha, você não sente dor. Porque você está no plano espiritual. E no plano espiritual, você não tem esses problemas. Então, por que é que nós não temos esses problemas? Porque na nossa essência, nós somos sãos. Afinal, nós somos seres do mundo espiritual. E foi assim que nós fomos criados. Porque quando nós fomos criados com absoluta perfeição. E isto permanece até hoje, até este momento. O momento da criação é definido nas Escrituras, como estando lá, depois que Deus criou, no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, Ele sempre fazia as suas criações e quando chegava no fim do dia, era como se fizesse uma auditoria. E Ele sempre dizia, está registrado lá, e Deus viu que a sua criação era boa. A criação era boa. No sexto dia, Ele diz, criemos o homem. E diz, e a sua imagem e semelhança os criou. Macho e fêmea os criou. Criamos o homem no singular. A sua imagem e semelhança os criou no plural. Macho e fêmea os criou no plural. Então o elemento espiritual diversificado na sua multiplicidade de indivíduos, com uma polaridade masculino e feminino. E no fim do dia, do sexto dia no registro, diz assim, e Deus olhou para a sua criação e viu que ela era muito boa. Então, se Deus viu que a sua criação era muito boa, não nos é possível imaginarmos que esta criação tenha alguma restrição, tenha algum defeito. Então, a nível espiritual, nós somos perfeitos. Por quê? Porque nós refletimos esta imagem e semelhança de Deus. Mas nós não temos a consciência nem desta imagem e semelhança, nem desta perfeição, nem desta saúde. E precisamos desenvolvê-la. E para desenvolvê-la, vem o segundo momento de uma outra criação. Quando se fala da criação de Adão e depois de Eva, a criação do Adão. Então é o momento que nós entramos na matéria, é o símbolo da materialização. E diz lá que Deus criou o homem do pó da terra. Esse homem criado do pó da terra não é aquele primeiro homem criado à imagem e semelhança de Deus. E neste homem que foi criado do pó da terra, Deus insufla nas suas narinas
o alento da vida, ou seja, aquele homem criado à imagem e semelhança de Deus. Para que nós tenhamos a consciência da nossa perfeição, da nossa imagem e semelhança de Deus, da nossa polaridade perfeita, da harmonia dessa polaridade, nós somos colocados na matéria. E a matéria é a restrição, é a limitação que nós vamos sofrer e dentro da qual nós vamos desenvolver as faculdades espirituais que nos são inerentes, intrínsecas, essenciais desde a nossa criação. Como é que se dá esse desenvolvimento e essa conscientização? Se dá porque, na medida em que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos acessando o propósito de Deus para as nossas vidas. Acontece que o mundo material é uma polaridade, como explicou a nossa querida Delmar, que se opõe ao mundo espiritual. E esse se opor precisa ser muito bem entendido, porque se opõe no sentido de acordar. Como tudo que se opõe à nossa vida é no sentido de nos conscientizar de alguma coisa. E esta oposição se dá de que forma? Fazendo-nos esquecer do mundo espiritual, esquecer do Espírito. E aí nós começamos uma jornada em que somos sempre avisados: você deve se voltar para o Espírito. Você deve viver o Espírito. Se você viver o espiritual, você chegará ao ponto da imagem e semelhança de Deus. Então você não terá doenças. Você não será doente. Porque a doença é necessária na nossa vida como uma limitação. Nós chamamos de doença, muitas vezes, uma coisa que é uma verdadeira graça.